Olá, colecionadores e seguidores do canal Coisa de Colecionador. Eu tenho para contar para vocês hoje, nesse episódio aqui, que o Príncipe Ambrose, mais conhecido como Papa Mosca, resolveu dar uma guinada na vida dele e mudar muita coisa dentro da história das fábulas modernas, né? É lógico que eu continuo falando aqui da série Fábulas do nosso mestre Bill Willingham. Bill Willingham, já falei isso em vários vídeos, vou repetir novamente, uma das melhores séries de todos os tempos de quadrinhos, uma coisa realmente sensacional, fora do chamado mainstream, né? Fora daquela base dos super-heróis da Marvel, da DC, né? E criando uma história extraordinária que quem já leu acabou sendo capturado e quer ler todos os volumes da série, tá? Bom, estamos aqui falando do livro 8 da série Fábulas, agora no encadernado, né? Encadernado de luxo, capa dura, muito legal. Parabéns a Panini por esse lançamento, continua a série, né? A série, na verdade, já está no volume 14, já está até prometido o volume 15, se não me engano, para setembro de 2024 vai sair o volume 15, então certamente até o final do ano a série vai ter encerrado no número 16, porque foram 162 números lá nos Estados Unidos e aqui foram compactados mais ou menos de 10 em 10, tá? Aqui no livro 8, nós temos 232 páginas entre as edições de número 60 a 63, mais do 65 ao 69. Está pulado umazinha porque ela já foi incluída numa outra edição para a questão de composição editorial, né? Por questão de número de páginas e tal. Tem 232 páginas, o que eu acho confortabilíssimo para você ler, tá? Porque volumes com mais de 300, 400 páginas, 500 páginas, já fica um negócio muito ruim, muito desconfortável de ler. Eu já cansei de falar, eu não gosto do formato omnibus, eu acho horrível, não é nada confortável de ler, não é nada confortável de transportar. O risco de um acidente, se você deixar cair um daqueles calhamaços de 1000 páginas, aquilo ali é muito fácil acontecer, esses aqui não. São bem gostosinhos de ler, são bem legais. Bom, no livro 8, a nossa série já vai bem avançada, né? Já vai para a fase dos 60, né? Então tem muita história que já foi contada e nós temos todos eles no nosso canal, todos os livros anteriores comentados no nosso canal, com alguns comentários e algumas opiniões, tá? O livro 8, ele marca mais um aspecto, né, muito comum nos melhores escritores dessas grandes sagas, nesses grandes folhetins, né? Porque isso aqui é a essência do folhetim, tá? Se você não conhece muito sobre folhetim, você faz um comentário aí que depois eu faço um vídeo falando o que é o folhetim, tá? Mas muita gente, né, já sabe, né? Mas eu tenho uma preocupação muito grande com a galera mais nova, tá entendendo? É lógico, o pessoal da minha idade sabe muito bem que folhetim é a base da novela, né? A novela de televisão que no Brasil fez um imenso sucesso entre os anos 60 e os anos 90, agora caiu em franca decadência porque foi o local a paixão pela novela se transformou a paixão pelas séries, né? Que não deixam de ser também um tipo de folhetim. Mas se vocês quiserem um vídeo que eu fale mais sobre folhetim, sobre qual a diferença entre série e seriado, que existe uma diferença, tá? Você coloca nos comentários que depois eu gravo um vídeo falando sobre isso aí para que é bem interessante, as origens do folhetim, tal, bem legal. Isso aqui é um folhetim, tá? São aquelas histórias que vocês, periodicamente, você corre atrás de ler para ver o que está acontecendo com os personagens, tá? Muito bem. E a característica que me chama muita atenção aqui do Bill Willingham como um excepcional escritor é que ele pega um personagem que andava meio paralelo à história principal, ao arco de história principal, que conta basicamente que as fábulas modernas elas foram expulsas das terras natais por um sujeito que eles chamam de
o adversário e se abrigaram basicamente num condomínio, num prédio chamado O Bosque, em Nova York. Essas, as fábulas que têm uma aparência humana. As que não têm aparência humana, aqueles bichos que falam, que pensam, que, né, tomam atitudes meio diferentes, eles foram abrigados num local que eles chamam de A Fazenda, no norte do estado de Nova York. Muito bem. E aqui já andou muito dessa história, o adversário já foi descoberto, a guerra já aconteceu, né, uma nova guerra com o adversário, ele já foi derrotado, etc, etc, etc. E aqui, então, ele pega um caminho paralelo, ele pega uma bifurcação e vai analisar um outro personagem que vai tentar resgatar as terras natais. Num belo dia, por um motivo muito interessante, o personagem que até então era simplesmente chamado de Papa-Mosca, porque ele é, na verdade, um sapo que foi transformado num ser humano, né, que consegue conviver com essa dualidade, né, o príncipe e o sapo, que é uma fábula muito famosa, né? Um sapo que era um príncipe que foi enfeitiçado e com o beijo de uma princesa apaixonada, ele volta a ser o príncipe original. Essa é a fábula original. Aqui o personagem tem uma personalidade totalmente diferente, muito mais intensa, muito mais profunda, muito mais densa, né? E muito mais interessante. Realmente é muito legal o trabalho que ele fez com o Papa-Mosca até aqui, que ele vai andando paralelo à história sem ter muito protagonismo. Aqui não. Aqui você tem exclusivamente aqui um volume inteiro com um único arco de história com esse momento de virada do personagem. Quando o personagem resolve tomar as rédeas da própria vida e também dos outros para mudar a história, né? É o que eu sempre digo, os melhores personagens são sempre aqueles personagens que têm capacidade de transformação. E o Papa-Mosca aqui, que se chama Ambrose, né, o príncipe Ambrose, ele resolve em um determinado momento, por uma circunstância muito pessoal, muito particular, que eu não vou revelar aqui, para você não deixar ter a surpresa aqui, uma questão amorosa, só vou dizer isso, por uma questão amorosa, ele resolve dar uma grande guinada na vida dele e recebe uma indicação, digamos assim, uma coisa meio sobrenatural, que diz para ele que ele tem muito o que fazer e daí ele começa um processo muito grande de transformação, usando de meios muito próprios, usando basicamente da inteligência dele, tá? Logicamente, ele acredita numa questão sobrenatural que vai indicando para ele os caminhos a seguir, mas é um diálogo do personagem com ele mesmo. Não tem uma entidade realmente que esteja criando para ele aquela situação. Não tem. E, logicamente, ele tem um interlocutor, que não é um personagem muito interessante aqui nesse momento, que é também uma lenda, também um mito, que é o Lancelot, né? O mais famoso dos cavaleiros do Rei Arthur da Távola Redonda. Então, ele tem esse interlocutor, que não tem nem tanta materialidade, mas que surge da história de uma maneira muito genial também, muito interessante. É um personagem que já tinha aparecido em pequenos momentos no início, até esse momento da saga, mas muito, muito, muito sutilmente, e de repente esse personagem ganha a devida proporção. É muito interessante você perceber como o autor vai deixando migalhas pelo caminho, que depois ele volta lá e começa a recolher. Não só ele ganha muito volume a história dele fazendo esse tipo de coisa, como também ele amarra as pontas, ele não deixa pontas soltas. Um personagem que de repente teve um momento de participação lá no início da saga e que ficou lá meio quietinho, de repente ele vai lá, recupera e diz assim, não, agora é a sua vez, é a sua hora. E quando acontece isso, o personagem ganha muito destaque, muito interesse, se torna realmente sensacional. Então aqui você tem apenas no volume 8, no livro 8, você tem apenas um arco de história que é bem grande, que é O Bom Príncipe, fazendo uma referência, logicamente, ao Papa-Mosca, ao príncipe Ambrose, né?
Então, o capítulo 1 é Papa Mosca, e daí vai Renegado, Nobreza, Casa, Duelo, Enviado, Santuário, Reino e Eterno. São 9 capítulos, 9 edições com exclusivamente a história do Bom Príncipe, do príncipe que é um sapo, né? O príncipe sapo, sapo príncipe, e por aí vai. Tá bom, gente? Fica essa dica aqui do canal Coisa de Colecionador para o livro 8 de Fábulas. Qualquer livro que você pegue para ler vai fisgar você e você vai ter vontade de ler a série toda. Tá bom? Até a próxima.